O presidente Jair Bolsonaro autorizou que ministros e servidores em cargos ou funções de confiança possam viajar em classe executiva em voos internacionais de 7 horas de duração ou mais. Essa autorização vale para viagens a serviço da União. Em 2018, o então presidente Michel Temer havia decretado que as passagens aéreas para tais viagens deveriam ser sempre na classe econômica. Caso o ministro ou servidor optassem por outra categoria, a diferença deveria ser paga por ele e não pela União. Ministros ouvidos pela CNN justificaram que desembarcavam, abre aspas, quebrados, cansados, após viagens em assentos comuns. Eles rebateram as críticas de que o conforto a mais seja uma mordomia. A decisão teria levado em conta a idade de muitos ministros. Vamos lá então ouvir a opinião de Fernando Molica. Quero saber de você, Molica, a respeito dessa decisão e se esse tipo de decisão faz com que a popularidade de Jair Bolsonaro caia, principalmente pelo momento econômico difícil, né, pelo qual o Brasil está passando. Eu acho que a gente tem que ter cuidado, né? Primeiro, sim, cuidado primeiro com o dinheiro público, né? Eu lembro que na minha infância tinha aquela profusão de carros chapa branca, era muito comum, isso durante a ditadura, né? A ditadura tem essas coisas, né? Como a ditadura não tem imprensa livre, não tem justiça livre, então era muito comum. Até no subúrbio do Rio onde eu morava, lá em Piedade, a gente via aqueles carros chapa branca, transportando autoridades, supostas autoridades, mulher de autoridade, marido de autoridade, indo para o supermercado, indo para a escola, todo mundo achando aquilo perfeitamente normal. Havia assim, e não é nada normal. Né? Aquilo era dinheiro público, era um serviço público sendo utilizado com fins privados. Com a democracia, essas coisas começaram a acalmar um pouco. Né? Houve um melhor uso desse tipo de recurso, os casos agora são transparentes. Então, assim, não pode ter abuso. Esse decreto do presidente não é só para ministro, também assessores em nível de confiança, assessores com determinados cargos, enfim. O importante é não ter abuso. A gente também não pode ser muito rígido, né? Às vezes o cara vai fazer uma viagem, 10 horas, vai ter uma viagem, embarca hoje, tem uma reunião amanhã cedo. Tem que ter cuidado também para a gente não cair num excesso de moralismo em relação a essas coisas. Tem que usar bom senso, né? Usar bom senso. O problema é que esse bom senso nem sempre é usado. E não é só essa questão de, vai na classe econômica ou vai na executiva. Tem a questão dos voos da FAB, né, os voos da Força Aérea Brasileira para autoridades. Isso é mais detalhe, isso tem que ser visto com mais atenção. Esses voos ficam agora registrados dentro do site da Força Aérea Brasileira, mas ocorrem abusos. Né? Tem o caso, a gente viu aí há 2 anos, o José Vicente Santini, que hoje é secretário nacional de Justiça, que ele chegou a desviar um voo, pegou um voo da FAB na Europa e levou o voo para um lugar para outro. Na época ele era assessor do ministro Onyx Lorenzoni. A gente teve recentemente o secretário da Pesca, o Jorge Saif, que ele foi para Dubai, nos Emirados Árabes, em tese para uma representação oficial, em tese para trabalhar pelo turismo brasileiro, para representar o país, para, enfim, discutir questões importantes para o Brasil, e ele ficou fazendo post na praia, lá com uma camisa, com a bandeira brasileira, aí ficou mostrando que estava trabalhando, mas também estava passeando, enfim, isso com dinheiro público, aí não dá. Aí, em agosto teve um caso ainda mais representativo, que a ministra Damares Alves levou para São Paulo a mulher do presidente da República, Michele, 7 parentes dela, em tese, aí disse que não, que foi para um evento oficial, um negócio lá de voluntariado, mas acabaram participando lá de uma comemoração do aniversário de um amigo delas, que é um maquiador, enfim, 7 parentes, né? Num voo oficial, num voo da FAB. A mulher do ministro do Turismo, do Gilson Machado, também estava nesse voo. Aí, isso é que é mais delicado, né? Então, assim, esse tipo de abuso, né? Vamos falar abuso, que é mais complicado, né? Esse tipo de utilização dos voos da FAB, né? A FAB é a Força Aérea Brasileira, caramba, né? É uma força, é a nossa Força Aérea Brasileira. Isso tem que transportar a autoridade para algum lugar, garantir alguma privacidade, ok, tudo bem, não sejamos também chatos demais em relação a isso, mas é preciso ter cuidado. Esse caso do voo da ministra Damares, a carona aí para a mulher do presidente, para os parentes dela, isso precisa ser esclarecido.
e usar com cuidado. O melhor caso é sempre a transparência, né? É sempre a transparência. O nosso colega, o jornalista Hélio Gaspari, costuma citar sempre uma frase de um ex-ministro da Suprema Corte americana que ele diz que a luz do sol é o melhor detergente. O importante é deixar tudo claro. Publicou, vai viajar na classe executiva, o ministro tal, o assessor tal, qual é o voo, quanto custou a passagem, sai tudo isso publicadinho, bonitinho, para que a gente possa controlar. É o jeito para não ter nenhum tipo de abuso. Então, vamos ter cuidado, é dinheiro público, a gente reconhece algum conforto para quem representa o Brasil em missão oficial, mas isso também não pode ter abuso, né?